Graça e paz. Dentre os mortos, a fim de que demos frutos a Deus. A bênção de ser filho de Deus. Daí nós estamos sempre insistindo da necessidade de nascer de novo. E com o novo nascimento nós recebemos a garantia de entrarmos no reino de Deus o dia que a morte física chegar. É o único que dá esta certeza para a pessoa de ir morar com Cristo, é o Evangelho de Cristo. Religião nenhuma pode fazer isso. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 19 em diante, nós vemos quantas bênçãos acompanham os filhos de Deus. Claro que nós estamos no mundo dirigido pelo diabo. O mundo jaz no maligno, né? Mas aqueles que nasceram de novo, estão nascendo de novo, recebem estas proteções que está aqui, que Jesus deixou para nós. Não, a partir do verso 19, viu, irmãos? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestimos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra na nossa própria língua. Muito obrigado, porque por ela nós descobrimos quanto o Senhor nos ama, deixando que crucificassem Jesus naquela cruz para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura e à ressurreição com Ele. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu para nos guiar aqui neste mundo mau. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós e o Senhor, com a Tua misericórdia, revele Jesus a cada um de nós. Te pedimos, ó Pai, pelo congresso que vamos começar na sexta-feira, que haja proveito para a ampliação do Teu reino, Senhor. Por isso precisamos que o Espírito Santo ministre tudo ali também. E abençoe esta amada igreja com a bênção do avivamento pela Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo uma época de preocupação. Muita preocupação. Os cristãos não podem entrar nessa. Quem são os cristãos? São os filhos de Deus. Cristão é aquele que tem Cristo vivendo nele. Esse é o cristão. Então as perguntas têm sido tantas aí, com tantos problemas que está no mundo aí, temor de guerra, tanta coisa, as pessoas preocupadas. Jesus já tinha deixado aqui, para nós esta bênção para os filhos de Deus. Qual é o problema que te aflige? O que é que você acha que não tem solução? Jesus está falando, olhe para os passarinhos. Eu tenho olhado muito para os passarinhos ultimamente, porque ele dá tranquilidade. É um dos bons remédios para a ansiedade e até para a depressão. Olhar para os passarinhos. Eu estava perguntando para uma pessoa que vive na roça, na fazenda, você já viu algum urubu morto? Não. Você já viu, Zé Pedro, algum urubu morto? Eu também não. Morrer assim de... Aí ele me falou, é verdade que o urubu vive 500 anos? Eu disse, sim, é verdade. Comendo carniça. Agora você que come legume, tudo tem que viver mais ainda, Então, Jesus está falando para nós olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Ele está aconselhando aqui para os filhos de Deus não ficarem com tanta preocupação. A palavra preocupação significa ficar preocupado antes de acontecer, pré. E ele fala que não ajunteis tesouros na terra. Qual é o mal que o tesouro faz? Qual é o mal que a riqueza faz para uma pessoa? Aí ele mostra que a riqueza vai fazer com que o seu coração vai ficar lá, vai ficar pensando no dinheiro, né? Agora, se for uma riqueza santa, onde o seu coração não está ligado, né? Então, o seu tesouro é normal, é lá no céu. Nosso tesouro é lá no céu. Não importa a riqueza, não importa, não. E o salmista, quando ele estava meio apertado lá em Jerusalém, que tem cercado de morros, e estava ficando feio para o lado dele. O salmista deixou para nós aí no Salmo 121, 1 e 2, ele deixou para nós esta bênção. Se você é filho de Deus, olha para cima, não olha para as dificuldades. O que ele falou lá? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É uma situação terrível, não tinha saída aparentemente. Mas ele clamou por socorro que vem de Deus. E nós vimos também Davi, quando foi lutar com Golias. Ele não olhou para o tamanho daquele homem, que diz a história que tinha 3,40 metros. Ele não olhou o tamanho daquele homem. A lança que aquele homem usava tinha 500 quilos. Não, mas ele olhou para o Deus que é maior do que aquele homem. Por isso que ele falou, você vem a mim com espada e lança. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E ele vai me colocar você na minha mão. Então, às vezes, nós olhamos para o problema, em vez de olhar para aquele que pode todas as coisas. Outras vezes nós achamos que a cruz é pesada. Ai, a minha cruz é pesada, sabe? E aí o escritor aos Hebreus deixou para nós aí, para nós dar uma olhada no capítulo 12, versos 1 e 2. O que ele falou sobre este problema? 1 e 2 e 3 também, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele está aqui dando às pessoas que acham que a sua cruz é pesada, que o seu sofrimento é muito, ele está dando este conselho: olhe para Jesus, veja o sofrimento que Jesus teve sem precisar. Tudo aquilo foi porque Ele te ama, foi porque Deus enviou Ele para te salvar. Por que você está tão reclamão desse jeito, né? Olhando para Jesus. O sofrimento de Jesus é maior do que qualquer um sofrimento nosso.
Foi um sofrimento horrível. Tenho pensado seriamente nisso, naquilo que está escrito: bem-aventurado os que choram. Quando Jesus falou sobre isso, e a gente pensa, mas que choro é esse? É choro pelo sofrimento que Jesus teve para nos salvar da condenação eterna. Se nós não chorarmos por uma tão grande bênção desta, nós somos ingratos, não reconhecemos aquilo que Ele fez por nós. Então, às vezes, a gente fica pensando que o sofrimento é muito. Não. Jesus suportou tudo aquilo, sabendo que Ele ia morar com o Pai. Está à direita de Deus, né? Sofreu, mas está lá. O apóstolo Paulo passou por grandes sofrimentos, mas ele deixou um conselho para nós lá em Romanos, por exemplo, capítulo 8, verso 18. Ele deixou ali o conselho que a pessoa às vezes esquece. O sofrimento apaga aquela morada que está esperando ele no dia que a morte física chegar. Então ele passou por sérios problemas, mas ele passava com alegria. Ele diz: não estou desanimado, eu estou abatido, mas desanimado não. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para... O seu sofrimento é muito... Não dá para comparar com a bênção que você vai ter, se é que nasceu de novo. Se não nasceu de novo, vai aumentar. Porque ele se referiu aqui aos gentios. Os gentios ficam desesperados com as coisas, sabe? Fica desesperado. Tem gente que, se tem um boato que vai faltar açúcar na praça, ele é capaz de comprar uns 10 sacos e deixar em casa. É uma preocupação com as coisas deste mundo. Por isso Jesus está nos dando esses conselhos aqui. Olhe para o lírio do campo. Tenho certeza que o irmão Zé Pedro conhece muito bem o que é esse lírio do campo, né? Aquilo dá nos lugares mais úmidos assim, aquela coisa linda, um perfume que Jesus falou: olha, nem Salomão, onde é que ele foi se referir? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um lírio do campo. Ah, mas para quem que o lírio está bonito lá? Para quem ele está bonito? Porque às vezes as pessoas querem ficar bonita para, né, a mulher, para a moça para o namorado para a moça, etc. E para quem o lírio está bonito lá no campo? E quando eu andava de avião, que hoje eu não ando mais, eu ficava olhando, né? Aqueles ipê roxo, aqueles ipê branco, amarelo, quanta coisa bonita nas matas. E eu ficava pensando, para quem eles estão enfeitados? É para Deus mesmo. É para Deus. Daí Jesus disse que nós devíamos ter um perfume dele na nossa andança por aí afora. Um perfume dele, ou seja, tendo ele como o nosso guia, tendo Jesus como a nossa vida, seria uma bênção. E aí ele mostra para nós aqui que nós não estamos isentos de problemas, de sofrimento e etc., porque nascemos de novo. Não, ninguém deve nascer de novo pensando em ficar livre de problemas aqui no mundo. Não. Jesus falou lá em João capítulo 16, verso 33, que nele sim nós temos paz, mas no mundo não. Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim vocês têm paz. Como estar em Cristo para ter esta paz? Só tem um jeito, né? Que é crendo que Ele nos atraiu no corpo dele conforme Ele prometeu. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira da pessoa estar em Cristo. Não. Quanta gente tem procurado paz fora de Cristo, com muito dinheiro e etc. e não consegue. Não. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm paz, porque é Ele que está falando. Em mim vocês têm paz. E quem é Jesus para falar isso e cumprir? Lá em Mateus 28, 18, nós vimos que Ele ganhou todo o poder no céu e na terra. Todo. Ele pode todas as coisas. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Se Ele tem todo o poder no céu e na terra, o que é difícil para nós? É acreditar e descansar. Deixar o comando para Ele. Eu fico olhando o Salmo 37, verso 5, né? E eu fico pensando, meu Pai, verso 7, desculpe. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. No 5 ele tinha falado o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Aí agora ele fala para esperar. Hoje, coisa difícil é esperar. Nós queremos as coisas para ontem. Então ele está falando, entrega e espera. Espera. Mas o problema é muito difícil. Para ele não. Tudo para ele é fácil. O problema maior é esperar, é entregar. Entregar o caminho é que é complicado. É uma falta de confiança. Daí ele dizer aqui, homens de pequena fé. Sabe? Pequena fé. E como é que eu tenho fé, Senhor? Lendo a minha palavra. Vendo o que eu tenho feito por aí afora. É isso. A fé é dada por Deus e é aumentada através da meditação na palavra dele. Tá certo? Então ele mostrou para nós, lá no Salmo 127, versos 1 e 2, o que está escrito lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o problema, a casa, a família está desfalecendo, porque é você que quer edificar, é você que está querendo consertar. Então ele está mostrando aqui, se ele não edificar, em vão, a gente levanta cedo, trabalha com choro, em vão. Ele dá para os filhos dele aquilo que é necessário. Se ficar rico, vai fazer com que você vai ficar com o seu tesouro lá, na riqueza, ele não vai permitir que você fique rico. Mas se o seu tesouro está lá nos céus, tá certo? Se você está com o coração ligado lá, buscando as coisas espirituais, não tem problema se você tiver dinheiro. Depois eu fico pensando, para que o Filho de Deus precisa de dinheiro? Para viver. É para isso. Porque se nós pensarmos em comprar vai ficar tudo aí, qualquer hora. Por que tem tanta preocupação da guerra, porque não sei o quê? É por isso. É por causa dos bens materiais. Porque aqueles que nasceram de novo, para esse não tem problema.
Não tem problema, qual é o problema? Ah, mas se o mundo acaba, qual é o problema? Para mim não tem problema nenhum. Deixa acabar. No Salmo 125, versos 1 e 2, ele completa aqui, dizendo: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam. Mas é duro, hein, Senhor? Por quê? Por quê? Porque não tem fé, é verdade. Por isso que ele convida aqueles que estão com esse tipo de problema, não ir num determinado lugar, que tem gente que faz de tudo e não consegue. Deixa ele fazer. Aí ele convida, lá em Mateus 11, 28 e 29, ele diz: o seu problema, o que é? Qual é o seu problema? O que ele fala? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está convidando aqueles que estão com ansiedade, aqueles que estão cansados, né? Cansado de batalhar e não dá certo. A casa está desmoronando. Porque não deu para ele edificar. Senhor, eu não consigo. Me orienta aí. Me dá sabedoria. Quando ele diz olhando para Jesus, eu fico pensando, o olhar de Jesus era tão penetrante que trazia paz para as pessoas. Que o olhar tem dois objetivos, trazer paz e trazer rancor. Do jeito que a pessoa te olha, sabe? Então Jesus sempre olhou de uma maneira que as pessoas tinham paz. Que paz o olhar dele transmitia. Então eu fico pensando que às vezes nós perdemos o controle porque deixamos ele de lado, nós queremos. Quando ele está mostrando, vinde a mim, todos, ele não está falando você que está cansado, todos que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Ele não falou religião, igreja, não, eu. E aí eu fico pensando que esse jugo de Jesus é a cruz. É a cruz que ele estava crucificado e nos atraiu no corpo dele lá na cruz. Esse é o remédio para a depressão, a canseira da alma, a batalha sem fim está exatamente aí. Nós queremos fazer, deixando de lado aquele que pode fazer. Nós queremos nos salvar, deixando de lado aquele que pode salvar. Nós procuramos salvação onde não tem salvação. Deixamos Ele que salva perfeitamente. Como me alegra esta bênção gloriosa no capítulo 8 do Evangelho segundo João, versos 36, e eu fico pensando, o único que salva perfeitamente é Ele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqueles que são libertos por Jesus, libertação aí é ficar livre da natureza velha, a natureza ambiciosa, a natureza ciumenta, a natureza que
só quer para ela. Então, ele liberta a pessoa disso aí. E assim mesmo ainda ele se dispõe, Hebreus 7:25, a nos socorrer sempre que nós precisarmos. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Vive sempre. Nunca morrem. Graças a Deus, os que nascem de novo não morrem mais. Muda de lugar. Deixa esse corpo que vai ficar aí mesmo, virar terra de novo, mas a alma vai morar no céu com Cristo Jesus. Desde que morreu com ele na cruz. Quando ele prometeu nos atrair no corpo dele, lá na cruz, que está escrito em João 12, 32 e 33, que é o remédio para nós entrarmos nesta bênção gloriosa, isso aí é a porta que Jesus se refere. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então, ele está dizendo aí que quando ele fosse levantado na cruz, e ele foi, ele morreu? Morreu. Foi provado que ele morreu na cruz? Foi provado. O soldado foi lá com a lança e não conseguiu ver respiro em Cristo, ele já tinha morrido. Então ele falou que quando ele fosse levantado na cruz, ele ia nos atrair no corpo dele para fazer-nos morrer com ele. Então, ele morreu? Morreu. Se você estava nele, você morreu com ele. Quem morreu? A natureza velha. Aquela natureza que todos nascem com ela. Esse vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo é a cruz. Para ficarmos livres destas preocupações. Quando ele mostra aqui no verso 33, ele está dando a receita. Sabe como você pode ter tudo isso? Nascendo de novo. Então ele está dando a receita para nós aqui. Buscai em primeiro lugar o reino, ser reinado por Deus. Deus só reina nos filhos dele. Para ser filho dele, tem que nascer dele. Para nascer dele, tem que acreditar que Cristo te atraiu no corpo dele. Por quê? Porque Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando a pessoa está em Cristo. Então a solução todinha está aí. Buscar ser reinado por Deus, que é nascendo de novo, e deixando agora Cristo reinar na sua vida. Oh, beleza, né? Nele nós podemos confiar. Em Cristo nós podemos confiar. Ele nos atraiu? Sim. Você acredita? Acredito. Então é isso que precisa. Acreditou, já foi crucificado, já morreu, já foi sepultado, já foi ressuscitado, porque a porta de entrada é essa, é uma lei. Quando Jeremias fez lá o seu raciocínio sobre isso, ele deixou para nós, lá no capítulo 17 de Jeremias, versículos 7 e 8, ele diz que aqueles que põem a confiança no Senhor Jesus, esses não temem o dia de amanhã. É isso que Jesus está falando aqui. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não para de dar fruto, está sempre feliz, ele não está temendo o dia de amanhã.
Por isso que ele fala, que Jesus está dizendo aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Claro, você confia nele? Confia que ele fez o que ele prometeu? Confio. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, porque pertence a ele. O dia de amanhã pertence a ele é que sabe. Daí nós temos a Bíblia nos ensinando. Você vai para onde amanhã? Eu vou lá para a fazenda não sei o quê. Não, peraí, você vai? Antes você diga, se Deus permitir, eu vou. Nós perdemos esta, sabe? Nós queremos mandar, e daí dá tudo errado. Dá tudo errado. Então ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sem esta fé que Cristo te atraiu no corpo dele, que você foi crucificado com ele, que você morreu com ele, não há justiça para a pessoa. Ela não é justificada por nada que ela fizer em cima da terra, porque é pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé. Mas fé no quê? Aqui Jesus está falando sobre o quê? Sobre a morte no corpo dele na cruz. Ele prometeu nos atrair para nos fazer morrer com ele. Então, quando nós cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, que morremos com Cristo, isso é fé que Deus dá. Nós estamos justificados do pecado. Sem esta morte no corpo de Cristo, não há justificação. Está certo? Por isso que o texto está escrito assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Lembra lá, em mim vocês têm paz. Por Jesus Cristo. Mas que fé é essa, Senhor? Fé que você morreu comigo lá na cruz. Você creu? Romanos 6, 7. Se você creu que você morreu comigo lá na cruz, você está justificado do pecado e Deus vai te gerar para o reino dele. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você morreu com Cristo? Morri, está justificado do pecado. Que pecado? Pecado que te separava de Deus, que você nasceu com Ele, vindo de Adão e Eva, lá do Jardim do Éden. Mas o pecado de Adão e Eva qual foi? A soberba. Todo mundo nasce com essa soberba, infelizmente. Todos. Precisa ficar livre disso. A soberba leva a pessoa à vaidade. Daí o lírio não tem vaidade nenhuma e é lindo, né? Daí os passarinhos não têm vaidade nenhuma. Passarinho, nunca vi passarinho no cabeleireiro, nunca vi. Não tem vaidade. Mas toda pessoa nasce neste mundo com a vaidade que Eva adquiriu lá no Jardim do Éden e passou para todos. Romanos 8, 19, 20, 21. Está mostrando lá que todos nascem com essa vaidade referente à soberba. Quero ser melhor que o outro. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eles querem ver a manifestação nos filhos de Deus. Eu estava conversando com um pastor e ele diz assim, por que as igrejas não estão crescendo? Eu falei, por causa do mau testemunho. O mau testemunho nas igrejas está multiplicando por 10. Por que o senhor acha? É por causa do celular. Antes era televisão, hoje é celular. O celular tem sido uma maldição, eu falei.
pessoas querendo mandar mensagem de novo nascimento, que nem nasceu de novo ainda, pessoas que, sabe, isso aí tem trazido muito problema. Pessoas olhando a vida dos outros, transmitindo, sabe, isso aí tem dado muitos problemas. E aí a igreja não cresce. E como é que nós vamos fazer, pastor? Continuar pregando o novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, aí ela vai tomar cuidado. Ela vai querer o bem do reino de Deus. Vai usar palavras que edificam a pessoa, em vez de usar palavras que matam a pessoa. Tudo isso. Ele diz, é verdade. É verdade. A igreja, em vez de crescer, ele falou, ela está diminuindo. Eu falei, vai diminuir mais ainda. Por que o senhor acha? Eu falei, eu acho não. Quem achou foi Jesus. Mateus 7, 13 e 14. Não foi eu que achei. Jesus que falou. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são as que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. São poucos. Não é muito, não. E eu fico pensando que Jesus não deixou por menos ainda, ele mostrou quem são os responsáveis para as pessoas não acharem esse caminho. Ele falou aí no versos 15, toma cuidado. Os ladrão de Bíblia. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quando Jesus deixou para nós aí, no verso 24, que ele está mostrando aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Que senhor é esse? O mundo e a Cristo. Não podemos servir o diabo e o Senhor Jesus, não. Porque não é riqueza que impede as pessoas de adorar a Deus. Não, alguém se aventurou a falar que mamão é... Não, acho que mamão é o diabo mesmo. Ninguém pode servir o diabo e servir a Cristo. É impossível. É impossível vir à igreja aos domingos e já na segunda-feira, na terça, na quarta, esquecer de tudo e já entrar aí a favor do diabo. Então ninguém pode. Ele não disse aqui alguém pode, não. Ele falou ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Mas Jesus, eu sou ninguém. Não dá, é uma questão de decisão. Novo nascimento é uma decisão. Encontrei a verdade, daqui eu não saio. É isso. E procurar ampliar o reino de Deus através do testemunho que o mundo está querendo ver Cristo na vida dos filhos de Deus. Que o Filho de Deus não vive mais, é Cristo que vive nele. Então a gente deve dar uma boa olhada aqui, irmão, nisso que Jesus... Nós lemos a primeira parte sobre a oração, hoje nós lemos a segunda parte aqui sobre a advertência que ele dá para que os filhos de Deus não caiam nessas armadilhas que o diabo lança por aí. E uma delas é esta ansiedade. Que ansiedade, sabe? De onde vem a ansiedade? Do medo. Mas a fé lança fora o medo, que história é essa? Não sei. Tem coisa que convém perguntar para Jesus. Então não pode servir Jesus? Não. Mas dá uma... Não. Mas o que tem? Não. Porque tem gente que acha que não tem problema, né? O que tem? Fulano usa, Bertano faz, Ciclano faz. O que tem? O problema dele. Você quer ser abençoado? Quero. O apóstolo Paulo deixou para nós lá em Romanos, capítulo 12, de 1 a 3 ali, ele deixou para nós
A receita, Romanos 12, de 1 a 3, tem uma receita para ser bem feliz. Oh. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, beleza, faça isso. E vai ser feliz. Graça para ser santo tenho no Senhor, quando no seu corpo Deus me aceitou. Toda santidade Ele me doou. No morrer em Cristo, santo me tornou. Santo pela graça, eu sou por Jesus. No seu sacrifício, feito lá na cruz, em seu corpo santo, Deus me colocou, e na sua oferta, santo me criou. Seu poder divino pode assim fazer, transformar em santo todo nosso ser. Pela sua graça, Ele consumou salvação perfeita, santos nos criou. Pai, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio glorioso que nos concede de sermos santos, graças ao Espírito Santo que o Senhor me deu. Muito obrigado, Pai. Abençoe todas as pessoas que aqui estão e aqueles que não vieram, Pai. Faça, por misericórdia, cada um reconheça o sofrimento que Cristo teve naquela cruz e que te busquem com mais ardor e mais alegria. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.